Graças à grande recepção que vocês tiveram com nosso querido Otogi Bukoroshiamo, viemos aqui para lhes trazer um review da primeira batalha do torneio, Buda Sun Wukong vs o Dark Momotaro, com suas grandes histórias junto do nosso vídeo agora. Que como mostrado antes, nós tivemos a nossa querida e maravilhosa Ela para poder narrar todo esse combate, que já no seu início parecia ser incrível, já que são duas figuras japonesas bem famosas, porque o Momotaro, mesmo atacando de uma só vez, ele era super rápido comparado com o normal de muitas outras batalhas que eu já vi em outros mangás. E Buda tem aquela personalidade divertida, como se fosse uma criança que tá brincando com seu oponente sem levar nada a sério. E por causa disso, ele desviava de cada um daqueles golpes ou bloqueava com seu bastão de combate feito 100% de ouro, como se aquilo tudo fosse só uma diversão para ele. E aquele bastão era praticamente indestrutível, porque mesmo quando rachado ou partido ao meio, ele se regenerava, e ele pesava mais de 8 toneladas e era capaz de esticar do céu ao inferno. Mas graças a Muramasa I, a espada mais destrutível do mundo, que pertence ao Momotaro, ele foi capaz de cortar o bastão de ouro ao meio de uma só vez, sem ter tanta dificuldade assim. E aparentou que essa situação deu toda a vantagem para o Dark Momotaro sem pensar. Porém, foi exatamente este fato da sua arma ter sido quebrada, entre aspas, que fez o Buda ficar ainda mais animado para a batalha, já que isso demonstra o quão forte e poderoso o seu inimigo é. E o mais legal é que no meio da batalha você consegue notar um detalhe de que os dois parecem ser o exato oposto. Momotaro todo irritado e estressado com tudo, enquanto Buda é alegre, feliz e otimista demais de um jeito que também irrita. E teve um momento que ele, para tentar acabar com toda a batalha, esticou e aumentou seu bastão o máximo possível que ele conseguiu para esmagar o Momotaro na parede da arena com toda a sua força, para ver se ele iria morrer de verdade ou não. Eu sinceramente achei que a batalha tinha acabado bem ali e que o Buda já tinha vencido, mas eu consegui pensar exatamente o oposto, porque sempre tem algo a mais nessas batalhas, como por exemplo, uma transformação do Momotaro, que na hora que ele fez isso, despedaçou completamente aquele bastão inteiro. E o motivo disso é que aquela forma sua é de meio demônio, no tempo que ele se tornou assim com a sua irmã, quando ambos os dois foram enviados para o inferno e queriam ser mais fortes para poder se defenderem. Mas a sua irmã foi a única que não aguentou as células fantasmas e se tornou um monstro completamente. E os outros meio-demônios, para provar a sua força, mataram ela na frente do Momotaro, que não foi capaz de proteger a sua irmã. E é meio óbvio que é ela que vai ser essa tal pessoa que ele vai reviver caso ganhe o Otogi Bukoroshiamo. E essa nova forma que ele tava não era assim tão alegre quanto eu pensava. Ele parece mais realmente um monstro, porque nos animes eu tô acostumada que os demônios têm aquela cara bonitinha, mas isso aqui sim é um demônio. E respondendo na mesma moeda, o Buda mostrou a sua verdadeira face, uma personalidade mais obscura do que ele estava demonstrando antes. E é exatamente agora que eles começam a batalha de verdade, porque aqueles pedaços destruídos do bastão de ouro podiam se tornar vários bastões ao mesmo tempo. Cada pedacinho se tornava outro bastão para atacarem de uma vez o Momotaro, sem que o Buda precisasse se mover do local onde estava, só lançando e lançando na direção dele. Mas quando o Momotaro ficou ainda mais rápido do que antes para desviar daqueles golpes, mesmo sendo acertado por alguns bastões no seu corpo, ele conseguiu ir de uma só vez na direção do Sun Wukong, que teve seu braço cortado ao meio pela Muramasa I. Isso se não fosse a sua cabeça cortada ao meio. E outra situação que deixou o Buda mais feliz,
por causa que ele foi ferido pela primeiríssima vez em toda a sua vida e podia sentir o sangue escorrendo no seu corpo, já que ele era dado como praticamente invencível desde o seu nascimento, até para os deuses. Por causa que sua força era tão extrema que ele desafiou os deuses Buda e derrotou cada um deles com somente um hit kill, até mesmo o próprio Buda Gautama. Ele era o maior de todos, onipotente, onisciente, mas do mesmo jeito ele teve sua cabeça decepada simplesmente pelas mãos do Buda Sun Wukong. E quando isso ocorreu, ele mesmo praticamente, depois de ter derrotado, se tornou um deus Buda. E quando estamos de volta na batalha, a gente descobre um fato bem curioso, que mesmo ferido, lembra, com aqueles furos que estavam na sua barriga, ele podia se regenerar graças à sua metade demônio. Outra coisa que animou o Buda, obviamente, que já tá ficando chato de repetir isso. Essa criança não sente medo de nada, só se anima ainda mais com a batalha, o que me assusta. Mas infelizmente, aquele Buda que vimos a batalha inteirinha até agora era só um dos clones dele, feito do seu próprio cabelo, que utilizava somente 10% de todo o seu poder. E quando o verdadeiro apareceu, ele resolveu criar ainda mais clones feitos de milhares de fios de cabelo que estavam na sua cabeça para atacar de uma só vez o Momotaro. E estava dando certo até demais, porque cada um deles também tem um bastão infinito ao mesmo tempo. E foram atacando, conseguindo equiparar a velocidade daquele cara. E na hora eles empalaram todos de uma só vez o corpo do Momotaro. Ali eu achei, olha, finalmente acabou a batalha, porque esse mangá tem umas páginas simplesmente enormes. Mas ele ainda tinha uma pequena carta na manga lá no canto. Ele lembrou do seu passado com a irmã dele, aquele mini protagonismo que todos nós conhecemos, para poder ativar as células fantasma e ficar 100% com todo o seu poder descontrolado na batalha e ficar com uma velocidade enorme. E só isso, somente dele demonstrar seu poder, apagou todos os clones de Buda Sun Wukong. E para melhorar mais ainda, quando ele avançou sem que o Buda percebesse, quase teve sua cabeça partida ao meio. E logo depois de um tempo, de uns golpes rápidos que eu nem consigo descrever para vocês, eu achei que eu tinha visto a morte do Buda, porque ele partiu o rosto dele ao meio por completo. Realmente uma cena bem pesada. Porém, entretanto, todavia, sempre tem outra transformação para salvar o personagem ou estender ainda mais a batalha. Ele se fundiu com seu bastão de batalha para se regenerar daquele golpe super forte do seu oponente. E no fim de tudo, eu mal entendi os golpes para poder mostrar para vocês, eu sinto muito. Eles estavam mais tipo indo um para frente do outro, com o máximo de velocidade que eles podiam, porque a maioria desses golpes são misturados. Mas eu simplesmente amei esse painel aqui, que estão os dois frente a frente, com os golpes que se parecem de Zeus versus Adão, de tão rápidos. Mas ali eu vi uma leve referência ao Raiden ou ao Lubu, porque o Buda falou que essa era a primeira vez que ele se sentiu feliz de verdade na sua vida, tipo aquele sorriso antes da sua verdadeira morte. E não é que isso aconteceu mesmo, por causa que ele foi derrotado pelo Momotaro quando estava de pé na arena e cortado em centenas de pedacinhos para cair no chão como se fosse uma carne fatiada. E o último a se manter de pé era o Dark Momotaro, que ainda por cima admirou o seu oponente no fim de tudo, no fim do conto da destruição. E aqui acaba essa batalha épica, mas eu tenho uma coisa para confessar para vocês. A segunda rodada é a que eu tô mais animada para mostrar em vocês em vídeo, então espero que vocês também queiram ver. É da Chapeuzinho Vermelho, a Canibal Vermelha, contra a Bela de Bela e a Fera, em sua forma de fera enorme, que é um dos melhores designs que eu falei para vocês no nosso vídeo anterior.
Mas enfim, estejam preparados, porque o nosso vídeo de Tenkaichi da primeira rodada também deve estar saindo essa semana, junto com os outros semanais de sempre. Eu vou esperar vocês e até a próxima!